Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem está falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você gostar do conteúdo, não esquece, se inscreve, deixa o seu like também, tá bom? E hoje eu vou mostrar para vocês arvoretas com colorações perfeitas, como essa daqui. Essa daqui é uma Vitor, olha só que lindeza que tá na latinha enferrujada. Então aí vai a primeira dica do vídeo de hoje, que é plante em latinhas assim, ó. Claro, não tá muito bonito, mas a plantinha ama ferrugem. Não sei por quê, tá? Porque eu sou jardineira amadora, mas só sei que sempre que eu plantei em latinhas assim, ó, sem proteção nenhuma, elas vingaram muito bem e ficaram lindas, 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 como essa daqui. Essa daqui é a Vitor, que eu plantei algumas rosetas aqui e também acabei deixando os tronquinhos. Então aí vai a segunda dica, deixar os tronquinhos nos vasinhos para você conseguir arvoretas de suculentas, que não é bem para ser arvoreta. Porém a Vitor, mesmo com o tempo, ela vai crescendo e vai formando esse caule. Então fica uma arvoreta linda, linda, linda. E ama latinha. As plantinhas amam latinhas, as suculentas no caso, né? Ela estava com uma floração no vídeo anterior, aí eu cortei, né? Eu já tinha mostrado ela para vocês. Então vou deixar só essas pouquinhas florações aqui que ainda não abriram. Por que que eu deixo ainda algumas florações assim, ó? O interessante é não estar cortando essas florações aqui que ainda não abriram florzinha, porque senão a plantinha insiste em dar mais flor ainda. Então o certo é deixar uma ou duas, três florzinhas abertas, para daí você estar cortando. Porém, às vezes eu perco a paciência. Eu perco a paciência com a plantinha e acabo cortando mesmo sem abrir. E aí futuramente, quando eu vejo, ela tá lá dando mais haste floral, porque é o método dela se reproduzir, né? Dela dar sementinhas. Porém, eu gosto muito da multiplicação das suculentas, não por sementes, eu não faço esse tipo de multiplicação. Já fiz uma vez para testar, porém a que eu mais faço mesmo é por poda e também por folhas, mas por poda eu acho muito mais fácil. Então vai aí a terceira dica, que é fazer poda para você obter mais mudinhas dessas plantinhas e sempre guardar os caules para fazer arvoretas. Tem muitas equevérias que eu tenho aqui que dá para fazer arvoretas depois de um tempo guardando o caule e fica muito legal. E aí eu vou mostrar uma outra que é uma equevéria que não é para ser arvoreta, porém ela fica perfeita em arvoreta, que é a Dusty Rose. Olha a coloração cor-de-rosa maravilhosa que essa planta tem. Olha o caule lenhoso e antigo que ela tem, olha aqui. Deixa eu virar o vaso aqui para mostrar bem certinho para vocês aqui, ó. Olha que legal. Olha o caule ali, ó. Então, às vezes, é legal você tá deixando o caule assim, ó, no sol, para tá cicatrizando e tá protegendo esse caule, porque aqui as minhas suculentinhas eu dou o banho de chuva nelas. Deixa eu soltar, que tá doendo a mão. Deixa eu pegar ela com jeito aqui. Eu deixo elas tomarem banho de chuva. E essas plantinhas que eu deixo o caule para formar arvoreta, elas acabam ficando meio que desprotegido essa parte do caule aqui, ó. Então, o certo é cortar na diagonal para a água escorrer, ou então passar cola, aquela cola instantânea, sabe? Então, eu costumo passar a cola para proteger esse caule, para que não venha a apodrecer e acabar perdendo esse efeito maravilhoso que a gente quer, que é de arvoreta, né? Então, muitas equevérias você consegue sim fazer arvoretas dessa forma aqui, protegendo o caulezinho. Então proteja, deixa ele secar, passa cola para proteger, porque se você tem a sua plantinha
ao ar livre, acaba que talvez venha a ter apodrecimento. Eu tive apodrecimento nessa arvoretinha aqui, que vai ser a terceira que eu vou estar mostrando para vocês, que é muito bonitinha, que é da Golden Glow. Ela deu apodrecimento bem aqui, ó. Aí eu cortei na diagonal, tirei também algumas folhinhas agorinha há pouco, mas tem que tirar mais. E ela tá crescendo raízes. Então, outra dica aí é ficar de olho no substrato da sua plantinha, porque às vezes raízes aéreas, principalmente em equevérias, graptovérias, graptocedums, ele sinaliza que tem algum problema na terra. Então, aqui nesse caso, eu suponho que não seja problema na terra, essas raízes aqui que estão saindo. É porque ela é uma roseta, né? Ela deveria ser podada e plantada, não ser deixado assim em arvoreta. Então, o correto era eu estar fazendo uma limpeza dessas raízes aqui. Porém, eu não sei o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo aqui a parte lenhosa? Aconteceu alguma coisa nessa parte lenhosa que acabou machucando. Eu não sei se eu deixei cair, eu não lembro o que aconteceu com essa arvoretinha. Então eu vou mantendo por enquanto ela dessa forma. Ela tá muito bonitinha, ela tá toda virada para a luz. A luz bate na parte de trás também, mas a maior incidência é até 1h da tarde, em que ainda o sol tá bem em cima aqui. Então ela virou totalmente para o lado de cá, porque o sol nasce às 6h30, 7h da manhã aqui. Então ela acabou virando todinha para o lado de cá. Uma característica de todas as suculentas fazerem isso, né? Acabar virando para a parte que tem mais incidência solar. Então o certo era estar virando essa arvoreta. Mas, gente, quem disse que eu tenho tempo para estar fazendo isso? Eu não tenho tempo para ficar fazendo isso não, gente. Então, o único problema mesmo de se estar fazendo arvoreta de tronquinho é isso daqui. É que ela insiste em querer dar raízes, ela quer ser plantada sozinha, ela não tá querendo ficar aqui em arvoreta, essa danadinha não. Mas eu vou manter o máximo possível que eu puder ela dessa forma, porque ela tá linda, ó. A parte de trás não tá legal. Aí até eu quero mostrar aqui, ó. Tá vendo essas duas raízes? Esse dois entrelaçadinhos aqui, ó, são duas raízes que acabou saindo e que alcançaram a terra dessas duas rosetinhas aqui, ó. Dessas aqui, ó. Então, elas acabam dando sim, é normal dar essas raízes. Porém, a minha, como acabou machucando ali, ó, eu não sei se eu vou conseguir manter por mais tempo, eu não sei. Eu vou mantendo, vou curtindo ela assim, ó, porque ela tá bem bonitinha. E vamos ver futuramente se ela continua assim. Porque tá um bonsai, né? Tá lindo, um bonsaizinho de suculenta. Então, vou até colocar o nome do vídeo de bonsais de suculenta, porque esse daqui mesmo tá um bonsai. Porque ali, aquele tronquinho ali, ó, olha só que coisa mais fofa. Tá maravilhoso, tá lindo. É incrível o que a natureza faz, né? Nossa, a natureza faz coisas incríveis para poder se estabelecer, continuar, né? Então é maravilhoso. Eu fico assim encantada com o que as suculentas às vezes fazem para manter a sua beleza e se manter viva. Outra suculentinha também que está numa coloração linda, 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 é essa daqui, ó. Opa, deixa eu segurar ela bem direitinho. Aqui acabou descolando a gambiarra que eu fiz. Deixa eu virar. Virei a roupinha da bonequinha. E essa daqui tá uma arvoreta maravilhosa, que essa daqui é a Echeveria magdogali, muito linda, e a coloração dela tá incrível. Ela tem as bordinhas que não são vermelhas, mas são roxinhas, e está muito, muito fofo. Deixa eu ver aqui se eu viro para vocês verem a parte variegata, uma roseta variegata dela. Olha aqui,
Olha que coisa mais linda, magnífica, né? Ela, na verdade, essa suculentinha aqui, essa roseta aqui, ela não pode ser destacada de forma nenhuma da parte verde, porque ela é uma parte albina, ela é totalmente albina, ela não vai sobreviver. Então tem que deixar ela ligada a uma outra roseta que seja verde, que faça a fotossíntese para poder ela sobreviver. Linda, né? Mais uma diquinha aí para vocês. Não separe mudinha albina de jeito nenhum, tá? E tá uma arvoreta incrível, bem grande. Ela chegou pequenininha e é uma plantinha bem fácil de cultivo. Plantei aqui na minha pet, que eu fiz inspirado lá nas garrafinhas, nas bonequinhas, né, da Márcia, muito linda. E essa plantinha aqui, se eu não me engano, eu comprei lá da Josi Cardoso e ela já está completando quase 9 meses aqui, vai nascer 9 meses aqui na coleção. Tá muito linda, né? Olha só, o caule fica lenhoso, normal, dessas arvoretas, mas essa é uma planta, é uma echeveria que realmente ela fica mesmo em arvoreta. Muito linda. A única manutenção mesmo que eu fiz foi a adubação com o 10-10-10, que eu faço para todas as suculentas. Quando eu faço adubação muito forte, eu deixo um intervalo bem grande de até 2 meses sem adubar. Mas geralmente eu faço adubação com o 10-10-10. Ai, não cai. Aqui. Ai, eu acho que agora ficou. Eu faço adubação geralmente com 10-10-10 e também outro tipo de adubação que eu acho que a maioria, não digo a maioria, mas muita gente não sabe, é que o sulfato de cobre e o enxofre é também uma adubação foliar, muito boa para sua plantinha. Então esse é o método de adubação que eu tenho aqui no meu cantinho, que eu tenho feito há anos e que é muito bom para as plantinhas. Além de estar adubando a sua plantinha, você ainda protege ela contra fungos. Essas pragas que quando a gente planta a nossa plantinha e ela acaba ficando num ambiente, né, que às vezes o clima chove demais, então acaba tendo que ter essa prevenção e é muito bom porque você vai estar adubando e ainda vai estar protegendo a sua plantinha de estar tendo fungos. Muito bom, né? Outra arvoretinha que tá maravilhosa é essa daqui, ó. Fazia tempo que eu não mostrava ela para vocês, né? Olha só. Esse daqui, se eu não me engano, é o Cedifolium. Olha que buquezão, olha que lindo. Tá uma arvoreta perfeita, magnífica. Até eu tinha outras arvoretas para mostrar para vocês, mas como o vídeo já tá praticamente 13 minutos aqui, eu vou deixar para outro vídeo. Também recebeu adubação foliar e também adubação com o osmocote. E ela encheu, ela tá magnífica. Tá uma arvoreta perfeita. Só que eu tô vendo uma coisa. Olha ali, gente. Olha ali a meliante da cochonilha na minha suculenta. Que danada. Será que eu consigo tirar ela aqui? Ai, eu vou ter que... Pior que ela caiu. Que danada. Volta e meia. Aqui é assim, gente. Volta e meia eu acho uma tranqueirinha de uma cochonilha na suculenta. Linda, né? Essa arvoreta tá perfeita, né? Os eônios são perfeitos, maravilhosos para você que gosta de suculentas que formam arvoretas. Esse daqui tá lindo, muito fofo. E aí eu tenho outra aqui para finalizar as arvoretas que tá nesse copo aqui, ó. Era um copo de acrílico e os copos de acrílico não duram muito, né? Caiu no chão, trinca. E aí eu aproveitei, furei
além do trincado que ele tem para saída de água, pintei e plantei a minha Echeveria Tenco Aqua Blanca, que também, essa daqui é uma Echeveria que dá arvoreta. Ela se multiplica maravilhosamente através de rebentos aqui, ó, no decorrer do caule. Então ela é perfeita, muito linda essa plantinha. Olha aqui, ó, olha que coisa mais linda. Não ficou com coloração bonita no inverno. Muitas das minhas suculentas que eram para ficar bonitas nesse último inverno não ficaram. E assim, pouquíssimas assim tiveram uma coloração, aí dava aqueles veranicos, esquentava e acabava que elas perdiam a pouca coloração bonita, avermelhada, rosada que elas adquiriam. Essa daqui, ela se manteve verde o ano inteirinho. Linda, né, gente? Maravilhosa, muito fofa. Essa daqui é hiper mega fácil de cultivo. Essa daqui é de cultivar assim de olhos fechados. Desde que veio para cá, ela veio junto com a Magdogalha ali. E ela não deu problema nenhum. É uma planta assim magnífica, que assim eu amo plantinha assim que não me dá problema nenhum. Não deu cochonilha, não deu fungo. A única que deu fungo foi a planta mãe, que tá lá num potinho pequenininho lá atrás, sendo cultivada lá atrás, perto da bancada nova, que aí aquela deu fungo. Mas aqui eu até tenho tido assim menos problema com as minhas suculentas do que algumas que eu tenho cultivado lá atrás no cantinho. Eu teria até mais suculentas para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar esse vaso aqui que tá lindo também. Tá magnífico. Olha aqui que coisa mais fofa. Olha que lindo. E tá precisando de manutenção. Tem alguns galinhos secos ali, ó. Então, uma coisa que acontece às vezes aqui, não tô conseguindo focar para mostrar direito para vocês. E é legal tá mostrando isso daqui. Aqui, ó. Quando o caule fica sequinho assim, ó, ele foi queimado. Então ainda tem umas mudinhas, ó, tá vendo? Que a ponta aqui tem folha e aqui tá queimado. Então, geralmente eu faço isso daqui e planto de novo. Tanto que ele já tá com os pontinhos cor-de-rosa aqui em cima, ó, tá vendo? Para enraizar de volta. Aí é só colocar aqui que ele nasce novamente. Não ficou muito bem, eu vou ter que arrumar depois. E aqui eu tenho um caulezinho da Tenco Aqua Blanca também, ó. Ó, até tava verdinho. Opa! Olha ali, ó. Tá vendo as mudinhas? Então é uma plantinha muito fácil de cultivar a Tenco Aqua Blanca. E essa daqui, ó, essa daqui eu vou ter que fazer o replante. Essa daqui é o Sedum Confuso. Esse daqui tá um vasinho estranho. Até acho que a gente vai fazer uma jardinagem nessa plantinha, tirar ela e fazer um novo replante. Então, era esse o vídeo de hoje que eu queria estar mostrando para vocês. Deixa eu mostrar aquela bancada lá, ó. Com essas plantinhas maravilhosas, olha só a floração da Milky Way, que coisa linda. Então essas eram as plantinhas que eu queria mostrar para vocês. Olha que lindeza que tá. A minha Crassula multicava tá dando flor, olha só. Muito linda. Quando tiver aberto eu mostro para vocês. Olha só o solzão maravilhoso que tá dando nelas. E aí, só você quer mostrar a carinha? Só você quer mostrar a carinha, é? Ah, caiu minhas folhinhas aqui que eu quero fazer mudinha. Olha só que pelinho mais brilhante no sol. Olha só, lá vem o focinho do like. Obrigado, pessoal, pela sua companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Mostra!
Ah, mostra esse focinho gostoso. Mostra. Olha, olha, olha que gostoso.